Meu nome é Elizabeth Maia e vou ministrar a aula sobre a coloração de rotina hematoxilina eosina, ou HE. Antes de iniciarmos a aula sobre a coloração de rotina hematoxilina eosina, eu vou fazer uma breve revisão sobre alguns pontos. O que seria a coloração? Coloração é a operação pela qual os tecidos serão submetidos à ação de substâncias que são capazes de atingir seus constituintes celulares. Os tecidos ou as biópsias, quando elas passam por todas aquelas etapas no laboratório, a etapa do processamento, inclusão e microtomia, nós observamos que os tecidos continuam incolores. Então, é necessário que a gente colore os tecidos para poder visualizar as estruturas teciduais. Então, como é que isso acontece, essa coloração? Como é que a coloração ocorre? Ela vai ocorrer devido à interação entre os radicais ácidos ou básicos dos elementos químicos, ou seja, das substâncias, com os radicais ácidos ou básicos dos tecidos. Isso fará com que as estruturas se corem em tonalidades diferentes, em cores diferentes. Os corantes, eles podem ser ácidos ou básicos. Na coloração de rotina hematoxilina eosina, nós temos dois corantes. Então, por isso, ela é considerada uma coloração do tipo combinada, porque tem mais de um corante. Vamos falar primeiramente da hematoxilina, a substância que cora o núcleo. A hematoxilina é um corante básico e carrega na sua molécula uma carga positiva. Exemplo das estruturas basofílicas. Nós temos a heterocromatina nuclear, o principal, né? É muito importante a coloração nuclear para os diagnósticos, inclusive diagnósticos neoplásicos. Essas alterações são muito importantes para serem visualizadas. O nucleolo também se cora pela hematoxilina, o RNA ribossômico e a matriz extracelular da cartilagem. A eosina é a outra substância que faz parte da coloração de rotina e ela é um corante ácido. Ela carrega na sua molécula uma carga negativa. Ela serve para demonstrar as inclusões e alterações citoplasmáticas. Exemplo das estruturas celulares acidófilas. Nós temos o citoplasma celular, temos os filamentos citoplasmáticos e as fibras extracelulares. Coloração hematoxilina eosina. É nossa coloração de rotina. Essa é a principal técnica de coloração de tecidos para estudos histológicos. Ela é utilizada em todos os laboratórios de anatomia do mundo. A coloração de hematoxilina eosina, ou HE, ela vai constituir a coloração básica geral, né, de modo geral, para escolha de colorações especiais. Isso acontece caso o HE não seja suficiente para dar um diagnóstico. Então, após ser vista a lâmina em HE, se pede uma coloração específica para aquilo que está suspeitando. Métodos de coloração pela hematoxilina. Nós temos dois métodos de coloração pela hematoxilina: o método progressivo e o método regressivo. O método progressivo, ele vai utilizar uma hematoxilina com excesso de sais de alumínio ou ácido, o que aumenta a seletividade da hematoxilina pela cromatina nuclear. O exemplo desse tipo de hematoxilina é a hematoxilina de Mayer. Ela cora apenas o núcleo. Já o método regressivo, os cortes vão ser supercorados em uma solução de hematoxilina neutra.
e o excesso será removido por um diferenciador. Exemplo de um diferenciador é a solução de álcool ácido. Então, como é que a gente faz esse método? A gente cora o tecido com hematoxilina neutra e depois a gente supercora, né? E depois a gente utiliza o álcool ácido para remover o corante daquelas estruturas que não são o núcleo. Depois que a gente faz esse banho com álcool ácido e remove o excesso da hematoxilina dos locais que não estão corretos, nós vamos neutralizar os cortes das lâminas com a solução fraca de água amoniacal ou de carbonato de lítio. O exemplo dessa hematoxilina é a hematoxina de Hellers. Ela cora todas as estruturas dos tecidos. E aqui nós temos o procedimento técnico. Vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, porque eu vou gravar uma aula, uma demonstração ao vivo da coloração, como a gente faz. Então, a receita é essa aqui. Eu vou explicá-la, mas ficará mais fácil de entender quando vocês virem o vídeo que eu vou anexar a essa aula. Então, primeira etapa da coloração. A primeira etapa da coloração é a etapa chamada de desparafinização. Porque as lâminas, quando chegam aqui, né, no final da microtomia, ela vai estar cortada, uma microtomia muito fina, mas mesmo sendo muito fina, esse tecido contém uma grande quantidade de parafina sobre ele, porque esse material foi incluído em parafina. Então, é necessário que nessa primeira etapa a gente retire toda a parafina de cima do tecido, que está sobre o tecido. E a substância utilizada para este fim é o xilol. Então, nós vamos ter 3 cubas de vidro contendo xilol. E nós vamos passar 5 minutos em cada. As lâminas vão passar 5 minutos em cada cuba dessa, de xilol, fazendo a etapa da retirada da parafina. Após a retirada da parafina, nós vamos para a segunda etapa, que é a alcoolização, que é feita pelo álcool absoluto. Nós vamos ter também 3 cubas de vidro contendo álcool absoluto. E vamos passar com as lâminas 3 minutos em cada. Após a alcoolização, nós vamos fazer a hidratação das lâminas em água corrente. Vamos passar 3 minutos na água corrente e depois vamos lavá-la mais 2 minutos na água destilada. Após ser feita a passagem da hidratação, agora nós podemos então corar o núcleo celular pela hematoxilina de Hellers, que é aquele tipo de coloração da forma regressiva. Então, aqui eu vou corar o núcleo celular, mas vou manchar também as outras estruturas celulares. Antes de usar a hematoxilina, nós temos que filtrá-la todos os dias. Vamos passar, o tempo que vamos passar na hematoxilina vai variar, vai depender da qualidade do corante, da idade do corante. Então, eu posso passar de 10 a mais minutos ou menos. Depois que eu supercorar a lâmina, eu vou usar o diferenciador, que no caso nós vamos usar o álcool ácido. A gente lava a lâmina que está corada em hematoxilina de Hellers e depois passamos no álcool ácido, lavamos com álcool ácido. E vamos perceber que a lâmina desbota, o tecido desbota, como se estivesse saindo toda a hematoxilina. Isso a gente faz rapidamente, vai descorando e lava novamente, certo? Aí vamos neutralizar a coloração pela substância seguinte, que eu disse que podia ser o carbonato de lítio, uma solução fraca de água amoniacal. A gente faz essa neutralização bem rapidamente, dando apenas alguns mergulhos. A gente mergulha a lâmina nesse carbonato de lítio, uns 3 mergulhinhos, e vamos perceber que o roxo que está desaparecendo da lâmina se torna outra cor, um azul mais intenso, um azul tipo bique. Depois que fazemos esse processo de neutralização, nós voltamos a lavar a lâmina 2 minutos e vamos verificar ao microscópio se apenas os núcleos estão corados.
A etapa seguinte, após a coloração nuclear, será a coloração citoplasmática. A substância usada será a eosina. Vamos passar de 1 a 3 a 5 minutos, mais ou menos. A eosina é o melhor corante que foi encontrado para interagir com a hematoxilina, né? Para contrastar com a hematoxilina. A eosina vai dar uma coloração de rosa a vermelho aos tipos variados de citoplasma. E depois que a gente coramos o citoplasma celular, nós vamos então fazer a desidratação, porque nessa etapa aqui o tecido chega bem hidratado, as células vão estar tumefeitas, cheias de água. Então nós vamos para a etapa chamada de desidratação, que será feita pelo álcool absoluto, e passaremos por 3 trocas novamente de álcool, 3 cubas de álcool, onde nós vamos passar as lâminas que estão coradas. Depois da desidratação, nós vamos fazer a diafanização, que é feita pelo xilol. Vamos clarear o tecido. Essa etapa será feita também em 3 trocas de xilol, passando 3 minutos em cada cuba de vidro, onde as lâminas serão mergulhadas. Por último, depois que chega aqui, depois da diafanização, no último xilol, nós vamos ter a etapa da montagem. A montagem nada mais é do que colocar uma lamínula de vidro muito fina sobre o material que foi previamente corado. Para isso, a gente utiliza uma colinha, que é o bálsamo do Canadá, é um bálsamo sintético, pode ser um verniz, qualquer coisinha que vá fazer a aderência da lamínula à lâmina que está corada. A gente utiliza o método de montagem porque após sair o diagnóstico, essas lâminas poderão ser arquivadas no arquivo de lâminas. Para ter um controle de qualidade, a gente sempre utiliza o microscópio para observar a coloração. Lembrando que os tempos de exposição aos corantes podem variar. Eu falei no caso da hematoxilina e da eosina. Quanto aos resultados, nós vamos observar o microscópio que o núcleo ficará corado em azul, azul tipo Bic, o citoplasma, as fibras colágenas, elásticas e neurofibrilas irão corar de rosa a vermelho, as hemácias ficarão coradas em vermelho vivo e o fundo ou background ficará corado em um rosa pálido. Aqui estamos chegando ao final. Nós temos uma lâmina corada pela hematoxilina e eosina e dá para se observar a diferença bastante grande entre o núcleo e o citoplasma. O núcleo corado em roxo azulado e o citoplasma nesse rosa mais escurinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecê-las. Obrigada.